Bom dia. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Cada dia é a expressão da graça do Senhor, nos dando a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados, de nos reconciliarmos, de perdoarmos. Cada dia é uma chance que o Senhor Todo-Poderoso nos dá. Estamos hoje no 29º dia de nosso jejum, de nosso clamor a favor da nação brasileira, para a intervenção do nosso Deus, do nosso Senhor. Bom, queridos, dando sequência a nossas meditações apocalípticas dentro da limitação que temos do entendimento, não é possível compreender o livro da Revelação, o livro de Apocalipse, sem primeiro procurar compreender o princípio, o início. Então vamos lá para Gênesis. A palavra, o livro de Gênesis não é chamado Gênesis na Torá, ele é chamado Bereshit. A palavra Bereshit é o início do livro de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na verdade, no hebraico não existe essa palavra no princípio. A palavra aqui é Bereshit. Bereshit significa no início, quando o tempo ainda não era contado, ou melhor seja, na eternidade. Então, quando o tempo ainda não era contado, na eternidade, Deus criou. A palavra Deus aqui está no plural, indicando que eram três em um desde o início. Tanto que lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, na formação do homem, está escrito: façamos, no plural, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então a Trindade aparece desde o início, desde o princípio. No princípio, ou Bereshit Bará. Bará é a palavra utilizada para descrever a criação de Deus. É a única vez que essa palavra vai aparecer na Bíblia. Bará significa ser tirado do nada. Do nada Deus criou, ou Deus trouxe à existência tudo do nada. A partir do versículo 3 de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, já não se usa a palavra bará, e sim azá. Azá significa, pega-se um material pré-existente para formar outro, ou seja, por exemplo, do pó da terra ele criou a flora e a fauna, os animais, as árvores, as relvas. Das águas, a palavra de Deus diz que ele criou as aves. Das águas ele criou os peixes, os anfíbios, né? Das águas ele criou. Então ele pega um material pré-existente para formar outro. Por exemplo, do pó da terra e da água, ele fez o barro e formou o homem. É a única vez que se usa a palavra formou, ou seja, Deus pôs a mão na massa. Nós somos
uma criação especial de Deus, porque ele, em todas as demais criações, inclusive do universo, dos grandes astros, ele usa a palavra disse Deus. E aqui ele disse façamos. Deus formou o homem, ele pôs a mão na massa, como o oleiro faz um vaso de barro, ele também nos formou, nos fez do barro, né? O pó da terra junto com a água. Bom, então vamos lá para o princípio. No princípio, o Bereshit, quando o tempo ainda não era contado, criou, Bará, trouxe do nada, ele criou os céus e a terra. Nós podemos dizer que a primeira criação de Deus foram os céus e a terra. Não existiam nem mesmo as estrelas, não existia ainda o sol, não existia ainda a lua só veio a existir no quarto dia. O sol só veio a existir no quarto dia, quando o tempo passou a ser contado. Ou seja, a terra foi criada na eternidade. Os céus foram criados na eternidade. Os céus falam das criaturas celestiais. Fala dos anjos. Fala dos querubins, dos serafins. Foram criados na eternidade. Só que entre o versículo 1 e o versículo 2, alguma coisa aconteceu. Quando Deus criou a terra, lá em Jó, capítulo 38, a partir do versículo 4, diz que ele pesou os montes, ele mediu a profundidade das águas, ele fez circunferências na terra para criar tudo perfeito. Mostra que houve uma arquitetura. Lá em Provérbios, no capítulo 8, está escrito que também Deus fez tudo perfeito. A partir do versículo 22, diz que a sabedoria Deus tinha desde o princípio. E a sabedoria foi o arquiteto do universo. Lá em João capítulo 1, está dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está dizendo que tudo foi feito por ele. Ele era o arquiteto do universo, está falando do Senhor Jesus Cristo. Então, figurativamente, no livro de Provérbios, capítulo 8, na descrição da sabedoria, como se for uma pessoa, está falando do Senhor Jesus Cristo, que se fez carne, o Verbo que foi encarnado, a palavra de Deus que se fez carne. Jesus é o Verbo vivo, é a palavra de Deus viva. É o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, o arquiteto do universo. Lá em Provérbios 8:30 fala, então eu estava com ele desde o princípio e era o seu arquiteto. Tudo foi arquitetado, tudo foi feito de maneira perfeita. Isaías 45:18 diz que Deus formou a terra, fez a terra, a fez de maneira perfeita, não a fez como um caos. Só que no versículo 2, a descrição é de um caos. Por isso que nós estamos dizendo, algo aconteceu. A terra, porém, aqui a palavra usada foi estava, mas no original hebraico, a palavra é raiá. Raiá indica catástrofe. Raiá, a palavra significa tornou-se.
A terra era perfeita, mas tornou-se borru, torru, sem forma, vazia, cheia de trevas. A terra se tornou um caos. O que aconteceu? Aconteceu o que está descrito lá em Lucas, no capítulo 10 e no versículo 18. Lá no capítulo 10, versículo 18 diz: eu vi Satanás caindo sobre a terra como um meteoro, como uma estrela cadente. Esse meteoro causou uma catástrofe, um cataclisma que destruiu a perfeição da criação de Deus. Isaías capítulo 14, a partir do versículo 12, está escrito: tu dizias no teu coração, falando de Satanás, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus. Eu estabelecerei meu trono pelos lados do norte. Ele achava que a terra seria dele. Lá em Jó, capítulo 38, diz que enquanto Deus formava a terra, as estrelas juntas se rejubilavam. Se rejubilavam os anjos de Deus. Ele ainda não tinha se rebelado, ele ainda achava que a terra seria dele, que os céus seriam de Deus e a terra seria dele. Ele já tinha olhos na terra desde aquela época. Estabelecerei meu trono pelos lados do norte. No princípio a terra era perfeita, havia alegria, havia graça. Os próprios anjos ainda não tinham se rebelado, muitos anjos não tinham se rebelado, 1/3. Trilhões de anjos se rebelaram, seguiram após Satanás. E onde que eles caíram? Contudo será lançado por terra. Eles foram expulsos da presença de Deus e caíram na terra. Em outras palavras, a terra ficou infestada de demônios, de anjos rebeldes, de anjos caídos. As trevas significa esses anjos caídos, rebeldes, infestaram a terra ficou endemoniada. É isso que descreve o quadro do versículo 2 de Gênesis. A partir do versículo 3, a gente não vê mais Deus criando. A gente vê Deus restaurando o caos. Mas que tremenda notícia eu quero dar para você. Olha o que diz o versículo 2 ainda. Mas, tem um porém. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. As águas desde o princípio, quando foram criados, foram formados os abismos, os oceanos. A palavra de Deus diz que ele pôs limites para o mar, limites para as águas. Mas aqui as águas estavam cobrindo a terra, como nos dias do dilúvio de Noé. Aqui nós podemos perceber que a terra foi coberta 2 vezes pelas águas. Uma com a queda de Satanás, outra pelo juízo de Deus no tempo de Noé. Aqui as águas estavam cobrindo a terra, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Oh, glória! Deus que podia criar uma nova criação, Deus que podia fazer tudo de novo, Deus que tem o poder de por uma palavra criar tudo, ele resolveu não abrir mão da terra. E começou a colocar ordem no caos. Olha,
Versículo 3, e disse Deus, haja luz. Deus começa a pôr ordem. Olha o versículo 9, ajuntem-se as águas no polo e apareça a porção seca. Deus mandou as águas de volta ao seu lugar. Ele congelou as calotas polares para que a porção seca que ele já havia criado no princípio, na eternidade, viesse a aparecer de novo. Os montes apareceram, as planícies, os planaltos, os campos, começaram tudo a aparecer de novo. Deus começou a pôr ordem no caos, a restaurar a terra. Ele não abre mão da sua criação. É essa confiança que nós temos nele, por mais fundo que Satanás nos levou, por mais destruição que ele causou, porque o inimigo veio somente para matar, para roubar, para destruir. Nós temos um Deus tremendo, poderoso, que tem o poder, o potencial de restaurar e pôr ordem no caos que ele criou.